Graça e paz. Que bom que estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa revista Compromisso. E hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos. Vocês já sabem que nós estamos estudando sobre a oração. E hoje a gente vai ver uma lição grandiosa. A nossa lição hoje, a gente vai aprender com uma pessoa que a gente não tem nem palavra para descrevê-lo. Nós estamos na sétima lição. Até a sexta, nós estudamos os grandes servos de Deus de oração. Isso no ambiente do Antigo Testamento. E dessa lição de hoje por diante, nós vamos estudar dos servos de Deus no Novo Testamento. E hoje a gente começa a aprender a orar com Jesus. Olha que lição para a gente, hein? Nós aprendemos com muitos servos de Deus nas lições passadas e hoje a gente começa uma nova jornada e a gente começa com Jesus. E essa oração é aquela oração que os discípulos pediram que Jesus ensinasse e que a gente precisa também dessa oração para o nosso dia a dia, né, meus irmãos? A gente vai estudar hoje Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Essa lição está dividida em duas partes. Nós vamos estudar a parte 1 e no próximo encontro vamos para a parte 2. E o nosso texto bíblico se encontra em Mateus 6, Lucas 11. E o texto áureo, Mateus 6, de 9 a 11. Vamos ler? Mateus 6, de 9 a 11, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o nosso texto áureo da nossa lição. E a gente já sabe que vem uma grande lição, né? Para a gente aprender, para a gente colocar na vida da gente. Porque a oração, como nós já vimos em outros estudos, que é o marco fundamental da vida cristã. A gente precisa da oração. E a gente precisa aprender com Deus, com Jesus, como os discípulos pediram, a orar. Que maravilha, né, meus irmãos? No início da era cristã, a espiritualidade pessoal judaica era caracterizada por três elementos. Era esmolas, o jejum e a oração. Nós sabemos que aquele povo, eles praticavam essas três características. Mas Jesus valorizou essas práticas. Ele valorizou. Contanto que realizadas com uma atitude interior correta, dando ênfase especial à oração. Jesus, ele aprovou, ele valorizou esses três elementos, mas principalmente a oração.
quê? Porque, como eu já falei, a gente precisa ter vida de oração. Não adianta a gente dar esmola se a gente não tem uma vida de oração. Não adianta a gente jejuar se a gente não tem vida de oração. A gente primeiro tem que ter um relacionamento íntimo com Deus para podermos praticar essas coisas. E a gente sabe, a gente já leu isso muitas vezes na Bíblia, como os fariseus, né? Os hipócritas, como diz a Bíblia, como eles faziam, como eles praticavam esses três elementos. Ele estabeleceu alguns princípios a serem observados quanto à oração. Prioridade da oração particular, discrição e humildade. Fechada a porta. Discrição e humildade. Objetividade, sem vãs repetições. E confiança no cuidado paternal de Deus. Também isso não quer dizer que, porque os discípulos pediram para Jesus ensinasse que Jesus ensinasse como eles deveriam orar, isso não quer dizer que ele não soubesse orar. Alguns deles já tinham uma caminhada espiritual, já tinham uma vivência com Jesus. Alguns deles foram discípulos de João Batista. Qual foi então o significado do pedido deles? Na verdade, eles queriam orar como Jesus orava. Olha, a gente sabe que quando a gente tem um encontro com Jesus, se antes a gente tinha prática de oração, mas quando a gente teve esse encontro com Jesus, algo mudou. Aquilo que a gente fazia antes não pode ser do mesmo jeito depois que a gente tem essa vivência com Jesus Cristo. Os discípulos, eles viam como Jesus orava. A maneira como Jesus orava. A atitude de Jesus. Era comum que os mestres ensinassem seus discípulos a orar. Eles então estavam pedindo que o Senhor lhes ensinasse a orar de acordo com esta nova maneira de olhar para a vida. Eles iriam aprender a ajustar suas orações a esse novo jeito de viver. Olha, ajustar suas orações a esse novo jeito de viver, alinhar a sua vida com a vida de Jesus. E isso é uma lição importante para a gente. A gente que de ser cristão, a gente tem que ter uma vida alinhada com o nosso mestre. E era isso que os discípulos queriam. Eles queriam aprender a viver tudo isso. E eles viam tudo isso no mestre. A oração conhecida como Pai Nosso precisa ser vista, então, não como um conjunto de palavras. Não é por muito falar bonito, ter um bom repertório, que a oração vai ser valorizada. Não é um conjunto de palavras.
A oração do Pai Nosso é muito mais do que isso. Nela, Jesus nos ensina as dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar. Quais são as dimensões da oração que nós precisamos aprender, meus irmãos? Será que a gente tem buscado a orar? A gente tem tentado aprender essa oração de Jesus, essa oração modelo? Eu me lembro que eu estava num grupo de oração na minha igreja, na Bibal, e uma irmã, ela se dirigiu a mim e disse: Berna, eu não sei orar. Eu digo: sabe sim, sabe. A gente está vendo aqui que orar não é um conjunto de palavras, não é você falar bonito. Orar é um se derramar diante do Pai. A oração é uma conversa com Deus, sem vãs repetições. E ali naquele grupo, a gente já estava dando orientação para ela: não, olha, a oração, faça assim, comece assim. Pena que veio a pandemia e a gente não se encontrou mais. Mas eu sei que com esses estudos, ela já esteja prática na oração. Porque orar é uma necessidade que nós temos. A gente precisa da oração, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis. A nossa igreja, pastor Gesiel, ele tem buscado muito a Deus e trazendo a igreja também nesse sentido de estar pronta para estar aos pés do Senhor. E nós estamos em 40 dias de oração. E está sendo uma bênção de cura, de conversão, de arrependimento, de retorno à casa do Pai. Olha, o poder da oração, gente. A oração tem poder, ela tem força. E foi tão bonito quando aqueles discípulos pediram para Jesus. Foram humildes, né? Senhor, ensina-nos a orar. E a gente também pede, ensina-nos, Senhor, a orar. Ela funciona exatamente como um modelo para a nossa vida de oração. E aqui está o Pai Nosso. Mas eu falei que na oração, quais são as dimensões da oração que Jesus ensinou para os discípulos? Em primeiro lugar, foi o quê? Que Deus é nosso Pai. A paternidade de Deus. Em primeiro lugar, olha lá no início, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina a chamar Deus de nosso Pai. Isto foi revolucionário. O conceito da paternidade de Deus não era exatamente estranho para o ambiente do Antigo Testamento. Deus é mencionado como Pai pelo menos umas 14 vezes no Antigo Testamento. Deus era considerado Pai de Israel, mas é com Jesus que o conceito da paternidade de Deus ganha densidade e amplitude. Deus é o nosso Pai, e isto implica que todos nós podemos nos aproximar, confiantes no seu cuidado e amor.
A nossa oração, em primeiro lugar, é reconhecer Deus como nosso Pai, aquele que cuida da gente, que ama. A gente sabe como é que um pai trata um filho, né? Saber que Deus é soberano, que Ele é o Senhor da nossa vida. E que a nossa oração, sem esse reconhecimento, fica um tanto difícil, né? Precisamos reconhecer Deus como nosso Pai. Com isso, Jesus está nos ensinando a iniciar nossas orações motivados por amor e sem temor. Amor e sem temor. A gente não precisa ter medo de Deus. A gente precisa amar a Deus. É diferente, né? Amar. E qual é a segunda dimensão? O que Jesus ensinou para os seus discípulos? Jesus ensina que a vida, da maneira como nós a vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Como é que diz lá a oração modelo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Reconhecer como Pai e nos submetermos à sua vontade. Não é como nós queremos, meus irmãos. Às vezes a gente quer algo e a gente quer agora, mas Deus vê que aquilo não é bom para a gente. Então, a nossa oração, a gente pede, mas que tudo seja feito segundo a vontade dele. A nossa vontade é que essa pandemia desapareça daqui, mas só vai desaparecer quando Deus quiser, porque tudo aqui está debaixo das suas mãos. O mundo em que vivemos é injusto, violento. Muita coisa não faz sentido, exatamente porque ainda está em desarmonia com o céu. Desarmonia. Realmente existe uma grande desarmonia entre a terra e o céu. E como a gente vê isso claramente. O mundo está em desarmonia com o céu porque nós adotamos um padrão existencial e espiritual completamente diferente do padrão do céu. Como é isso? Como é que pode isso? E enquanto este mundo insistir em funcionar com um padrão diferente do padrão do céu, nada vai fazer sentido. Então, nós precisamos realmente de muita oração. Imagina a gente ajustar esse mundo às coisas de Deus, os pensamentos de Deus, alinhar este mundo com os céus. Precisamos de muita oração, né, meus irmãos? Muito joelho em terra, jejum. Jejum é bíblico. Agora é como a gente deve fazer, de que forma a gente faz. O mundo estabeleceu a mentira como padrão, mas o padrão do céu é a verdade. No mundo as pessoas são motivadas pela ganância, mas o padrão do céu é a justiça. O mundo continua apostando na guerra, mas o padrão do céu é paz.
No mundo, cada um quer se servir do seu próximo, mas o padrão do céu é cada um servir o seu próximo. No mundo, as pessoas continuam acreditando na vingança, mas o padrão do céu é o perdão. Então, Jesus nos ensinou a orar a fim de que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. O que acontece é que na terra ainda vivemos uma grande colisão de vontades. Haverá um dia em que a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as outras. Mas, por enquanto, no mundo, precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita entre nós, assim como é feita nos céus. Isto é, precisamos mirar no padrão dos céus. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, disse: mire no céu e você terá a terra por acréscimo. Mire na terra e você não terá nenhuma das duas coisas. Então, a gente precisa mirar, olhar para o céu, como a palavra de Deus diz, olhar para o alto. Olhar para o céu, meus irmãos. E em terceiro lugar, Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Numa leitura rápida e superficial, dá a impressão de que Jesus está nos ensinando a suplicar pela provisão do pão nosso de todos os dias. Mas, na verdade, Jesus está falando do pão como uma metáfora para tudo que nós, como seres humanos, precisamos para nos manter na vida. Tudo que um ser humano precisa para viver. Como ser humano, inclusive o pão diário. Como um ser humano, inclusive o pão diário. A súplica pelo pão equivale à súplica por saúde, por afeto, por trabalho, por dignidade. A súplica pelo pão também equivale à súplica pelo sustento espiritual, uma vez que o próprio Senhor Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu. Então, quando Jesus se refere ao pão, ele está se referindo a tudo o que precisamos para a manutenção de nossa vida em toda a sua complexidade. Estão vendo, meus irmãos? Nós precisamos de Jesus em todo sentido da nossa vida. Esse pão, a gente precisa do pão material, mas a gente precisa, como diz aqui, em toda a complexidade da vida da gente. Que lição para a vida, né? Esse Pai Nosso. Jesus nos ensina a orar, confiando em Deus, que a provisão para amanhã já está garantida para nós hoje. Nós temos um amanhã. Nós não precisamos andar ansiosos. Quem anda com Deus sabe que o seu dia seguinte já está garantido. Hoje não dependerá das circunstâncias do amanhã. Gente, veja que garantia para nós. Quem tem Jesus na vida não precisa andar ansioso, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir. Não. Ele já garantiu tudo para a gente hoje. Basta que a gente creia, que a gente confie, que a gente deixe tudo nas suas mãos. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. Meu Pai,
Entrega tudo a teu Pai. E a gente sabe que Ele nunca vai oferecer pedra para a gente, outra coisa ruim. Ele vai sempre estar com a gente. Eu termino com essa reflexão aqui para a gente. Aprender a orar com Jesus significa aprender a conhecer mais o Senhor Deus e honrar o seu nome. Aprender a orar com Jesus é nos comprometer para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida e por intermédio de nós. Aprender a orar com Jesus é aprender a deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente sofre antes da coisa acontecer, né? Deus está cuidando. A sua provisão é constante. Basta que a gente se coloque diante dele com confiança. E com certeza a gente vai ter uma vida muito feliz. Que Deus nos abençoe, que a gente coloque tudo isso na vida da gente. E no próximo estudo a gente vai ver o Pai Nosso, a segunda parte. E vai ser uma grande lição também. Vamos orar? Pai nosso, Pai querido, quão bom, Senhor, é aprendermos de Ti. Nós fazemos também o mesmo pedido, ó Deus, que os discípulos fizeram. Ensina-nos a orar. Que a gente reconheça que Tu és Senhor, que Tu és Pai. E que tudo na vida da gente seja segundo a Tua vontade, Deus. Ajuda-nos a vivermos tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.